sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você chegou aqui, a primeira coisa que você tem que fazer, já clica, se inscreve aí, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, tudo isso para não nos perder de vistas, para não deixar de nos acompanhar. Você sabe que aqui no Ponto de Ironia, toda semana um personagem incrível com uma história mais incrível que a outra, gravado, o Ponto de Ironia é gravado nessa casa que me recebe tão bem, que é o Grupo Salada. As modernas instalações do Grupo Salada. Grupo Salada que não para de crescer, não para de ampliar. Estamos já com 2 estúdios, um terceiro a caminho. Então, quer tirar o seu projeto do papel? Não fica só sonhando, não. Vem para o Grupo Salada, traga a tua ideia, deixa na mão deles que você vai ver que tudo vai sair muito bem, assim como eu fiz com o meu Ponto de Ironia, não é? Trouxe o meu projeto para cá e estamos fazendo acontecer. Hoje, no Ponto de Ironia, eu recebo um novo amigo. O novo amigo, ele é escritor, ele tá fazendo um barulho danado, gente. O livro dele, eu tava doido para ter esse livro em mãos. Já tô ouvindo falar desse livro há muito tempo. O livro do moço chama A Vida Secreta dos Padres Gays. E eu tô aqui hoje com ele, Brendo Silva. Tudo bem, Brendo? Olá, tudo bem. Que prazer te receber, cara. Olha, realmente eu tava muito curioso para ter o teu livro em mãos, para começar já a ler o teu livro, porque o tema, assim, é muito curioso, um tema que me instiga. É um livro instigante, um dos meus livros favoritos dos últimos tempos. Você deve conhecer, No Armário do Vaticano. Não é? Com certeza. Você deve conhecer esse livro, que é um livro de um jornalista que esmiuçou ali os bastidores do Vaticano e ele revela muita coisa, traz muita coisa à tona, principalmente de pessoas que estão trancadas no armário, não é? E muita gente vive nessa condição hoje dentro de seminários e dentro das igrejas, não é, Brendo? Sim, com certeza. Primeiro, saudar toda a audiência e todas as pessoas. Agradecer a oportunidade, a simpatia pelo tema, porque não é fácil também, até para a própria mídia, lidar e ter que escutar alguém falar sobre esse tema. A gente está falando aqui de uma nação, a gente mora num país que é o país mais cristão do mundo. Então, tocar em certos temas delicados não é muito agradável, inclusive para a própria imprensa. Então, agradecer a oportunidade de deixar esse debate chegar aqui e se expandir mais. Muito obrigado. Vamos começar a falar desse livro. Esse livro, ele é baseado na tua própria experiência dentro de um seminário, não é? Sua experiência de vida. Então, já quero começar a conhecer um pouco dessa experiência, dessa sua vida. Com que idade você foi para um seminário? Vou contextualizar, né? Para quem não conhece, está escutando essa história pela primeira vez. Eu não sou aqui do sudeste do país, não sou do centro econômico do país. Eu sou da Amazônia, de uma região bastante pobre, bastante, assim, precária em vários sentidos, né? Tem também uma parte de riqueza cultural, gastronômica muito forte na Amazônia, mas também tem outro lado, que é o descaso do poder público. Então é sempre bom pontuar de onde eu venho, para que a gente possa depois expandir, né, o diálogo. Você é de que estado? Eu sou do Pará. Você é do Pará. Eu sou nascido em Belém do Pará, e aí com 3 dias de nascimento eu fui adotado. Então os meus pais biológicos me abandonaram com 3 dias de nascimento. Nisso eu sou adotado muito novo, e os meus pais adotivos, que me criaram, quando eu tinha mais ou menos 3 anos, me levam para uma outra cidade chamada Capanema, que é interior do Pará. Fica 3 horas depois de Belém do Pará. Então, já imagina que se Belém as coisas são precárias, imagina no interior do Pará como é a extrema pobreza, a falta de recursos básicos para as pessoas poderem viver com qualidade. Isso lá tudo é bem precário. Então eu venho dessa realidade social, uma realidade de extrema pobreza, de muita necessidade, filho adotivo. Eu não fui nem registrado no nome dos meus genitores, para você ter ideia. Então, certo. Ali, quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, algumas vizinhas do interior eram muito participantes da Igreja Católica. Elas iam na novena, elas iam em missas, procissões, e sempre me levavam. E Mas aí, a tua família era praticante também? não era praticante. Não, eram Não. amigas da família que levavam você para a Amigas igreja? da família. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, meu pai adotivo também faleceu. Então eu fiquei órfão mais uma vez. Certo. E aí a minha mãe adotiva, que é viva até hoje, tem 80 anos quase,
ela não era católica assim praticante, mas ela ia algumas vezes à missa. Porém, as minhas vizinhas eram muito católicas. Uhum. E aí eu ia com aquelas senhoras, passei a pegar gosto pela igreja, né? Porque imagina, numa realidade de interior, de extrema pobreza, a igreja católica era a única coisa que tinha de diferente ali no centro da cidade. Sabe aquele negócio de ter a pracinha da matriz, Uhum. onde tem a festinha da padroeira, aí tem a festa junina, tem as comemorações da padroeira. Então, aquilo movimentava o interior. Era a única coisa que tinha diferente era a Praça da Matriz, que tinha suas atrações. Vendia pipoca na frente da igreja, às vezes tinha pula-pula para as crianças. Então, a nossa vida ali do interior girava em torno da igreja. da igreja, sabe? As amizades eram da igreja, os exemplos de vida era da igreja, não é? Os Exato. espelhos para se Isso. espelhar na vida eram todos relacionados à igreja. Então eu comecei assim, minha vida na igreja, levado pelas minhas vizinhas antes dos 10 anos. Quando eu cresci um pouco mais, eu passei a ir mais do que elas. Então, se elas iam 2, 3 vezes na semana na igreja, eu ia todos os dias. Aham. Lá a missa era 5 da tarde. No interior tem muito esse costume de ter a missa todos os dias, 5 horas, 6 horas da tarde. Então eu ia para essa missa todo dia, sentava no primeiro banco, e os padres começaram a achar aquilo esquisito. Nossa, essa criança todo dia aqui na igreja. Então logo eu sou chamado, eu não me ofereci assim, eu fui chamado pelos padres para ser coroinha. Certo. Coroinha, para quem não sabe, é um garoto que ele fica do lado do padre ali ajudando na missa, né? Uhum. Então ele ajuda a servir o altar, ele ajuda a levar as coisas para cima, tirar, ele ajuda... Por exemplo, lá tinha um padre que ele tinha mais de 80 anos. Ele era italiano, muito idoso. Ele não conseguia nem subir no altar, no presbitério. Eu tinha que ajudar ele a subir, era assim. Então, eu começo a ficar cada vez mais perto ali da vida paroquial por um convite, por eles me observarem todo dia ali na frente, né? Eu lembro que eu não tinha nem... A minha família era tão pobre, assim, tão humilde, que eu não tinha dinheiro nem para ter um tênis. E eu ia mesmo de chinelinho no dedo e ficava lá na frente sentado de chinelo, não tinha vergonha. E aí, depois de um tempo, eu fiz o que chamam de primeira Eucaristia, com mais ou menos 10 anos de idade. E logo depois que eu faço a primeira Eucaristia, eu comecei a participar do vocacional. Vocacional, para quem não é católico, é um tempo que você faz retiros, um seminário, que você visita um convento, um seminário, para que depois de um tempo, se a igreja te aprovar, a igreja tem que te aprovar. Você entra como um membro da igreja ali no seminário, um estudante, para depois ser padre. Mas essa entrada nessa Eucaristia, ela é uma escolha da criança ou é os padres que indicam Porque tem também a questão da vocação religiosa, né? Você Certo. sentia que você tinha essa vocação? Sentia, totalmente. É tanto que não foi uma imposição da minha família, no caso da minha mãe, nem dos meus irmãos. Quando eu comecei a ir muito para a igreja, igual eu tô te falando, eu comecei a ficar cada vez mais assíduo ali na vida paroquial. Os meus próprios irmãos e minha mãe zoavam, brincavam comigo, dizendo: nossa, você tá muito beato. Você tem que começar a ir menos pra igreja. Você tá indo todo dia, tem que estudar um pouco também. Tem que brincar com as crianças na rua. Você só quer saber de igreja, de rezar. Eu tinha uma coleção, assim, de imagens de santos, de gesso. As crianças tinham bonequinho e você tinha os santinhos. Eu gostava de colecionar santos, pra você ter ideia. E aí, isso passou a ser um alvo de crítica da minha família, porque eu tava muito focado na igreja. É aquele negócio da família começar a achar que, não, você tá ficando bitolado. E, exatamente, não é? isso mesmo. É exatamente isso. Achava que eu tava ficando fanático, bitolado. Então não foi de forma alguma uma pressão da minha família. Os padres também não me forçaram, nem disseram: você tem que entrar pra ser padre também. Não. Mas eles me viam e diziam: você tem vocação. Você, desde muito novo gosta das coisas da igreja. Então, eu limpava a igreja, eu tocava o sino, eu varria a igreja, eu abria e fechava. Sua vida era da igreja. Era da igreja. Gostava muito daquilo. E aí, depois eu fui entender um pouco o porquê, né? Depois que a gente sai, aí depois eu vou chegar nisso, eu vou entender o porquê. Lá na frente a gente vai descobrir o que você também entendeu. o que era essa identificação ali com o ritual, com a liturgia. Eu achava aquela coisa mais linda, a vida dos santos. O jeito que a missa não sei se você já assistiu uma missa. Já tive em missa. É um ritual muito bem elaborado. Tudo tem um momento certo de fazer. Tem a posição, tem os gestos, um movimento. Tudo é cronometrado. A Igreja Católica, ela tem uma liturgia muito detalhada, cheia de, ritos, de apetrechos, de pode fazer isso, agora é aquilo, a roupa é muito chamativa, sabe? E em que momento você tem a consciência de que não, eu quero ser padre?
tô indo fazer essa Eucaristia, tô fazendo essa primeira etapa, mas não, acho que é a minha vocação, acho que eu vou ser padre. Pasme, com 11 anos. Com 11 anos você já teve isso? Sim. Com 11 anos eu decidi escrever uma carta para um seminário que ficava na capital do Pará, que é Belém, né, onde eu nasci e onde eu já não morava mais. Eu escrevo uma carta para um seminário de uns padres chamados redentoristas, que são os mesmos padres que cuidam de Aparecida. Aqui no interior do estado tem o santuário, né, de Aparecida. Sim. Os padres que cuidam de Aparecida, a ordem deles se chama redentoristas, missionários redentoristas. Então eu escrevo uma carta que nunca foi respondida. Então lá eu falo da minha idade, do meu interesse, que eu estava na escola, tudo, e nunca responderam. E aí o que acontece? Eu tinha uma prima que morava na capital, e o marido dessa minha prima, ele era muito também da igreja. E ele era amigo de uns padres de uma ordem italiana na capital do Pará. Ele, sabendo desse meu interesse, quando eu tinha 12 anos, ele foi no interior, ele tinha carro, ele me pegou e me levou de carro para conhecer os padres, com 12 anos. Esses padres, provavelmente você também já ouviu falar. Já ouviu falar na igreja de Nossa Senhora Queropita, no Bexiga? Sim, uma São os igreja padres muito que cuidam famosa, daquela tradicional. igreja. Os padres da igreja de Nossa Senhora Quirupita. Exato. Os padres da igreja da Senhora Queropita aqui são orionitas, o nome. Eles são de uma ordem italiana, do norte da Itália. E aí o marido da minha prima me leva com 12 anos pro seminário. Pra eu conhecer, né? Primeiro momento conhecer. E aí lá tinha 3 padres, acho que um era de Minas e 2 da Itália. Conheci os padres, eles gostaram muito, falaram, nossa, você é muito jovem, já tem interesse em vir pra igreja, em morar aqui, em estudar pra ser padre. A gente vai te ajudar. Então sempre que eu tava de férias da escola, o padre mandava o dinheiro da passagem. E você ia passar um tempo no seminário. Eu ia seminário. passar um tempo. Às vezes eu ficava um mês, às vezes eu ficava 15 dias e lá eu ajudava. Eu ajudava a limpar o seminário, eu ajudava na missa como coroinha do padre e passeava com ele pela cidade. E aí ele também me dava formação, explicava como era a vida de padre, se eu queria isso mesmo. Aí o que acontece? Eu fiquei 2 anos nesse ritmo, indo visitar regularmente. E quando eu tava na 8ª série, eu tinha 14 anos, quase completando 15. Era no início de novembro de 2006, o ano. Eu fui aprovado. Chegou uma carta na minha casa desses padres, dizendo, olha, você está sendo convidado pela igreja a ingressar, a ser um padre, a entrar no seminário. Você tinha que idade? 14 anos. 14 anos. Existe uma idade... tem uma idade a partir de... Que pode ser... Hoje em dia tem. O que acontece? Eu sou uma das últimas levas da Igreja Católica que podia entrar criança, adolescente no seminário. Lembrando que naquele contexto, 2005, 2006, né, que eu tava quase para entrando no seminário, tava estourando nos Estados Unidos os escândalos de pedofilia na igreja. Tá. Então tava estourando também na Irlanda, na Austrália. Qual foi uma das primeiras políticas da igreja naquele momento? Vamos cortar a entrada de crianças. Vamos cortar a entrada de adolescentes no início da adolescência. Então eles começaram, alguns seminários já cortaram totalmente, só podia entrar depois dos 18, mas esse meu ainda podia entrar menor de idade. Então eu sou um dos últimos assim. Hoje em dia, ainda tem seminário que aceita menor de idade? Tem. Por exemplo, tem uma ordem chamada Legionários de Cristo, que o seminário fica em Curitiba, no Paraná. Esses dias eu olhei o site deles e lá tem meninos com 14, 15 que estão entrando no seminário ainda. Mas hoje em dia é raríssimo. Tá. Não é comum. Há um século, era corriqueiro na igreja. Até mais novo que isso, não é? Eu conheci padre, eu morei com um padre gringo de outros países que entrou no seminário com 8 anos. Nossa, meu Deus. Puxa. Com 8, 9 anos de idade. Quando você entra com 14 anos, você era um dos garotos mais novos ou tinha meninos mais novos? Eu era o segundo mais novo. O meu melhor amigo da escola foi comigo pro seminário. Eu levei ele comigo. E o padre aceitou que ele fosse. Ele tinha que idade? Ele tinha 13 anos. 13 anos? 13. Era os caçulinhos ali do Éramos seminário. os caçulas. Os mais novos. E aí, como eu era menor, a minha mãe teve que assinar uma documentação lá pra igreja, dando a autorização. A partir daquele momento, eu era a responsabilidade da Igreja Católica. Porque o seminário, para quem tem essa dúvida, é um sistema de internato. Exato. Você vai e fica internado lá realmente, fazendo todo o seu ensinamento. Tem todo um período de ensinamento, de vocacional, tudo isso, né?
Antes da gente seguir com o papo, só para eu calcular aqui mais ou menos, você ficou quanto tempo no seminário? 7 anos. 7 anos. Então você entra com 14 e você sai com 21, é isso? No final dos 21 anos, isso mesmo. Tá. Então vamos lá. Você tá na idade aí dos 14 aos 21. Vivi que é toda a minha idade- adolescência, né? E a idade de explosão de hormônios, de mudança no corpo, mudança na mente, mudança no comportamento. Então, todo esse período de mudança na sua personalidade foi dentro de um seminário. Exatamente. Isso é muito Foi- importante você frisar. Exatamente. Porque eu entro no seminário no início ali, no comecinho da adolescência, né? A gente entende como início da adolescência, mais ou menos os 12 anos, né? 13. Então é o período que eu tava no vocacional. Quando eu entro com 14, no final dos 14, eu tô ali no auge da adolescência, onde eu tô descobrindo o sexo, por exemplo. A sexualidade, descobrindo o corpo. Você tinha tido algum tipo de experiência sexual antes de entrar no seminário? Tinha sim, inclusive com coroinhas na paróquia. Com coroinhas? Com os já, outros coroinhas na paróquia. Antes de entrar no seminário, a gente já tinha contato sexual na própria paróquia. Até então, nenhum padre participava disso, tá? Então, pra deixar claro, pra recortar. Porque esse é um Exato, assunto muito tabu Sim. dentro da igreja. É bom deixar claro, porque às vezes as pessoas recortam algumas falas, dizem que eu tô dizendo que todos os padres faziam tal Não. coisa, ou que eu era menor e algum padre fez isso e aquilo. Não. Na minha experiência, não. Eu não ter vivido isso não significa que outras pessoas na igreja não tenham vivido isso com padres desde Exatamente. muito cedo, entendeu? Exatamente. Não pessoas- significa que isso não Exato. exista. Comigo não aconteceu, quando eu era coroinha, de algum padre ter envolvimento sexual. Depois, no seminário, é outra história, né? Depois a gente vai chegar no seminário. Vamos chegar lá. Porque, realmente, você está numa ebulição de hormônios ali, você está interno com outros garotos, todos passando por essa mudança de metabolismo, de organismo, todo mundo ao mesmo tempo. Como é que você lidava com a questão, por exemplo, você disse que teve as experiências sexuais com coroinhas antes. Tinha a questão da culpa ou era algo que você não sentia a culpa? Tinha culpa, né? Porque, agora vamos polemizar um pouquinho aqui. A igreja católica, e não só as igrejas, pelo menos as que eu mais conheço, que são as cristãs, que a gente tá num país majoritariamente cristão, elas trabalham sempre com a dose de culpa. Sim. Porque imagina, a culpa, ela tá ligada a uma questão também de pecado, do que é o mal, do que é o diabo, do que é o inferno, do que é uma condenação eterna. Então, sem esse elemento culpa, muitas religiões, elas deixam simplesmente de perder parte do seu sentido. Porque ela precisa imprimir essa culpa nas pessoas. Essa ideia de que eu tô fazendo algo que não é bom, que é errado, que Deus não gosta, ou que os deuses... Tem gente que acredita também em outros deuses, ou que os deuses não gostam, que eu faço, é aquilo, sim. Isso imprime uma culpa no inconsciente, ou até no consciente da pessoa que ela carrega. Então, desde ali a catequese, quando você está estudando para fazer a primeira Eucaristia, você aprende, por exemplo, o que são os mandamentos da lei de Deus, o que são os mandamentos da igreja, o que são, por exemplo, os pecados capitais. E a ideia, por exemplo, de pecado, de mal, ela sempre carrega esse item também da culpa, né? De que, por exemplo, o sexo é algo sujo, é algo pecaminoso, é algo proibido. Agora, imagina o sexo entre dois garotos adolescentes. Imagina o sexo entre dois homens ou entre duas mulheres. Foi sempre colocado ali durante a história, né? Pela própria igreja, como algo que é proibido, algo que é pecaminoso, que é sujo. Ou então, coloca o sexo, a igreja, muitas das vezes, e algumas pessoas que seguem essas igrejas, só na lógica de reprodução. Então, por exemplo, tem religião que prega isso, que o homem e a mulher, num relacionamento heterossexual, só vão poder ter relação sexual se for para ter um filho. Se não for para ter filho, não pode ter. Sim. Então, tem até a tabelinha, que algumas fazem, que tem que seguir a tabelinha, que é para fazer só quando é para ter filho. E aí você vê famílias com 10 filhos, 15 filhos. Isso acontece em algumas religiões, alguns recortes. Então, essa ideia de que o sexo é sujo e de que tudo que está ligado à sexualidade carrega sempre esse item de culpa, de medo, de pecado, de proibido, ele pode gerar várias coisas. Uma delas é a curiosidade. Então, por quê? Já que é tão ruim assim, Tá. gera também aquele ponto de interrogação. O que tem nisso? Eu quero ver, quero descobrir, quero... Ô, Brenda, eu explorar. imagino que quando você entra no seminário, o seu pensamento e o seu sentimento mais puro era realmente de se tornar padre, não é? Exatamente. No entanto, é um período muito longo que você ficou no seminário. Eu imaginava que era coisas de 3, 4, 5 anos. Sabe? Foram 7 anos. Eu era quase padre já.
Você, quando sai do seminário, você já estava para ser ordenado padre? Eu tava na faculdade de filosofia, eu tava morando perto de Paris. Porque como eu era um bom seminarista, a igreja me manda pra estudar fora. Tá. Então eu já nem morava no Brasil, eles mandaram pra Europa. Você foi com que idade pra Europa? Eu tava com 20, acho que 20 anos 20 já. anos. É. Ah. Eu vou pra Europa pra fazer a filosofia e teologia, que eu ia ser um padre que até então que ia ficar morando lá. Eu não ia voltar pro Brasil no começo. Eu ia ser missionário porque as igrejas na Europa estão fechando. Os garotos da Europa não querem mais ser padre. Uhum. Então quem tá indo ser padre hoje em dia na Europa são os africanos, os asiáticos e os latino-americanos. Certo. O europeu mesmo não quer ser padre mais, entendeu? Uhum. Então eu fui pra lá pra cobrir esse buraco da igreja, que tem pouca vocação. Pra você ter ideia, na paróquia lá onde eu morava, perto de Paris, na missa de domingo tinha 8, 9 pessoas. Uhum. Eu passava a sacolinha da coleta, não tinha quase arrecadação na missa, né? E aí eu vou pra lá pra estudar e ser ordenado lá e pra celebrar missa em latim. Então, o seminário que eu fazia parte, o último, a gente celebrava e rezava a missa toda em latim, como era antigamente. O padre, ele ficava de costa pro povo. As mulheres não podiam usar calça, era só saia, vestido e véu. Uhum. Era uma igreja bem tradicionalista mesmo, bem tradicional, bem... E eu gostava disso. Rezava tudo em latim. Ô, Breno, essa última parte aí, essa última fase em seminário foi na Europa, tá? Vai demorar a chegar ainda nesse caminho. É isso, porque muita água correu Muita. até você ir para a Europa. Tudo. Uhum. A questão de ir para a Europa também tem alguma relação com... Precisamos afastar esse menino daqui, precisamos tirar esse menino daqui, vamos... Não. Não? Olha só, isso é algo que enfurece os haters. Ah. Eu, hoje em dia, sou gay assumido, Uhum. tenho um marido, escrevi um livro sobre tudo que aconteceu nesse tempo e tudo. E também tem 16 padres que eu entrevistei pro livro, Não tá? lembrando, Não sou só eu. deixando essa ênfase. Padres e seminaristas que são não é gays e só, que não é falam, só o hein? seu relato, Não. é um relato, é um trabalho Sim. jornalístico, não é? Pessoas reais. É. Então eu tenho 16 padres e seminaristas que foram entrevistados pro livro, que também são gays. Aham. 2 são héteros, na verdade, 14 são gays. E aí, porque o único lugar onde hétero é minoria é dentro do seminário. É o único lugar. Aham. Os gays dominam mesmo, isso é algo que depois eu vou expandir Tá. um pouco com você. Mas por que é uma raiva do haters que eu te falei? Porque eu nunca fui expulso da igreja. Uhum. Eu nunca... Os bispos, os padres, nunca pediram, sai daqui, você tá sendo expulso. Não. Eu sempre fui, assim, em geral, muito bem tratado e tinha porta aberta. Tanto que quando eu saio do seminário, o meu superior escreve uma carta de recomendação dizendo... Eu falo pra ele que ele está indo, ele é um ótimo vocacionário, que as portas da igreja estão abertas pra quando ele quiser voltar. Uhum. E eu tenho essa carta como um documento importante. Então, qual que é o maior ódio dos haters? Porque a primeira coisa quando eles viram o livro é: ele deve ter sido expulso da igreja. Isso é papo de ressentido. Então isso ele é tá papo com de raiva. magoado. É a mesma coisa que falam pra Bruna, por exemplo. Uhum. Foram expulsos do convento, da igreja, deixou de ser freira, de ser padre, seminarista, tá revoltado, então agora vai falar mal. Não! Bruna, que ele eu não diz, fui expulso. Bruna, que ele diz, é a Bruna Miranda, ex-freira, que também tem uma história de descoberta. E ela também tem um relato dela muito forte. Já bati papo com ela e já combinei com o Brendo, que a gente vai reunir os dois num futuro, num programa próximo, tá? Então, pra você saber, a Bruna Miranda já tem história dela aqui no canal, inclusive. Vou deixar o link da entrevista dela na descrição dessa entrevista. Vamos lá, eu quero saber dessa caminhada de 7 anos no seminário. Uhum. E eu quero saber em que momento você começa a se... não sei se descobrir gay é a palavra certa. Então, eu já sabia que eu era gay desde quando eu me entendo por gente. Então não Sim. é uma coisa assim de... Não te pegou de surpresa não, isso? eu não fui pro seminário e lá eu descobri... De fato, eu entrevistei pessoas pro livro que me falaram: olha, eu fui pro seminário, eu não sabia nada sobre a sexualidade. A minha primeira relação sexual foi dentro da igreja. Eu fui zerado, eu não sabia do que eu gostava, que eu era bissexual ou que eu era homossexual, não sabia nada. Descobri lá gostando de um coleguinha. O meu caso não, é diferente. Uhum. Eu fui com plena consciência. Eu falo isso porque eu tinha por volta, por exemplo, de 8, 9 anos. Eu andava na rua, assim, do bairro do interior. O povo tacava pedra em mim, os moleques me xingavam. Uhum. Vai o viadinho. Eu gostava de ajudar minha mãe em casa, lavar a louça, cuidar da casa. Meu irmão hétero, mais velho, isso é coisa de mulher, sai daí dessa pia, não sei o que, seu viado lá. Então, eu sempre soube que eu era gay, porque o mundo me disse.
Certo. As pessoas não deixaram eu descobrir. É Desde criança, o mundo já me disse pra eu sair do armário. Já me falou, o viadinho gosta de igreja, gosta de coisa de mulher, gosta de ficar lá no altar com o padre, só pode ser gay, não sei o quê. É importante você falar isso, porque eu também, eu acredito nisso. Eu acredito que ninguém vira gay. Não, eu pelo menos, se eu pudesse escolher, sabendo a realidade, não seria louco de... Hoje em dia eu sou muito tranquilo quanto a isso, não é uma questão pra mim, se eu não sou gay, não é uma questão. Mas quando era uma questão pra mim, quando eu tava na igreja, eu dizia pra Deus, se eu pudesse ter escolhido, eu era hétero, não sei o quê. Então, ninguém é louco de, num mundo como esse, dizer, eu vou apertar aqui um botão, eu quero ser gay. Não é assim, gente, que funciona. Não, eu vou escolher sofrer preconceito, eu vou escolher as pessoas me ofenderem, me agredirem, me perseguirem. Por isso não é uma questão. opção. Não é uma questão de escolha. A pessoa nasce e isso que você falou da tua infância, a gente percebe crianças gays logo na primeira infância. A gente já percebe. Então, não é uma questão de descoberta. Vou falar do outro lado também. Eu Sim. tive a sorte, na infância, de ter tido ótimas professoras na escola primária ali do fundamental, que viam que as crianças mais brutas me agrediam ou que me ofendiam, e elas me defendiam demais. Porque eu também fui uma criança muito... Eu era uma criança muito criativa, muito questionador, era um pouco fora, assim, da linha. E aí os professores, muitos deles valorizavam muito isso. Então, eu acho que a função ali dos professores foi primordial pra não ter, sei lá, acontecido uma coisa pior comigo. Sim. Então, muitas das vezes na escola, eu fui salvo pelos professores. Pelas professoras ali, sabe? Que bom que você teve essas pessoas por perto. Teve essas pessoas muito boas. Que bom que você teve esse acolhimento de pessoa que muitas As senhorinhas da igreja, muitas me acolheram. Te acolhiam. Também. Me levavam pra igreja, me tratavam bem. Então não era só violência também, né? Claro. Tinha as pessoas também que eram boas. Claro. Você falou que dentro de um seminário a grande maioria são de gays. Tá. Como é que era essa questão entre vocês dentro do seminário? Vamos lá. Chegando aí bem no tema do livro agora. Vamos lá, agora aprofundando então, realmente. Antes de eu entrar pro seminário, quando eu era só um coroinha lá na igrejinha do interior do Pará, eu já percebi, eu constatei que a maioria das crianças que estavam ali com 12, 13, 11 anos, dos coroinhas, a maioria eram gays. Por que eu digo constatei, não só achei? Porque a gente saía ali da igreja, às vezes a gente ia pra casa de um deles. Eu lembro como se fosse hoje, um deles, que era até um parente meu longe, assim, primo de segundo, terceiro grau, que a gente chama. Ele colocava, na época, tava estourando a Lady Gaga, que é uma cantora pop estadunidense. Ele colocava o DVD lá, as músicas da Lady Gaga, aquela época, e os coroinhas ficavam brincando de performar a Lady Gaga. Isso com 12, 13 anos, né? Então eu constatava, não era algo que eu achava, parece que eles são gays também. Não, eles eram gays. E aí as primeiras descobertas sexuais ali, muitos deles era entre o próprio grupo de coroinhas. Então, antes de eu entrar no seminário, não sei se você deve saber também, a maioria dos meninos que vão pro seminário antes foram coroinhas. Sim. E aí a maioria dos coroinhas eu já constatava que eram homens gays. É tanto que daquele grupo de coroinhas, hoje uns 6, 7 são padres. São padres. E todos são gays. Entendeu? Todos gays. Todos gays. Alguns, inclusive, são padres ainda. Nenhum saiu, todos são Nenhum. padres. Calma aí, só o único que saiu era um que era hétero. Largou a batina. O hétero largou. Não aguentou. Todos os gays persistiram e hoje são padres gays, é lógico, padres gays que... E alguns ótimos padres, viu? Tipo assim, sim, porque muito dedicados. Porque eu acredito que essa questão não impede a pessoa de ser um excelente religioso, não é? Eles são os melhores padres que tem. São os que pregam melhor, são os que cuidam melhor da liturgia, que fazem procissões, novenas. Geralmente são os melhores, são os padres gays. Assim, na igreja, ali naquele meio, eu vi isso a vida inteira. E pesquisando pro livro, lendo outros autores que escreveram sobre esse tema, é exatamente o ponto que eles falam desse dom como uma sublimação. Aí fala de uma coisa que Freud falava, que a pessoa, quando ela é como se ela canalizasse a energia sexual. Como ela não pode fazer o sexo, ela canaliza isso para um outro setor da vida dela. Então, a energia sexual é inevitável. Basta ser um animal que ele vai ter, sim, essa opção, certo? E aí tem algumas pessoas que são celibatárias por opção ou por uma outra questão, como os padres que deveriam ser celibatários. A maioria, pelo menos,
Não é, mas tem uns que seguem, certo? Uhum. Só que a energia do sexo tá ali. Essa pulsão, ela existe de todo modo. E ela precisa ser canalizada. O que eles fazem? Eles pegam toda essa energia e jogam ela para um empenho enorme, assim, no trabalho. Então, é aquele cara que ele vai se dedicar muito no trabalho à igreja, que é toda aquela pulsão, aquela energia do sexo, que ele não vai praticar o sexo, mas ele vai jogar isso no trabalho, na igreja, entendeu? É. Dentro do seminário, as experiências sexuais que haviam dentro do seminário eram entre vocês internos ou também envolvia padres? Então, lá nos 14 anos, quando eu entro no seminário, a gente era uma turma de 12. 12 seminaristas, assim como são 12 os apóstolos. Sempre brinco com isso. Por quê? Porque esse primeiro seminário era muito pequeno. Não tinha muita estrutura física. E aí, no vocacional, antes de entrar no seminário, a gente era, sei lá, uns 20, 30 meninos. Na hora que a igreja escolheu 12. Eu tive a sorte, ou sei lá, de ser um dos 12 que foi escolhido. Mas teve gente que não pôde ser escolhido e entrou só depois. Ou nem entrou. O que acontece? Entre esses 12, do meu começo de seminário, pelo menos 8 eram gays. 4 eu tenho dúvidas, eu nunca vi, eu não soube de nada, certo? Com 8 eu tive relação, ou eu sabia de alguma história entre eles, certo? Ou cheguei a ver também. Acontecia, por exemplo, de eu chegar no quarto da pessoa, abrir e ela tá, de repente, em ato sexual com uma outra pessoa. Lembrando que eu era o segundo mais novo. Tinha seminarista com 25 anos, tinha seminarista com 18, tinha seminarista com 20 e tinha eu de 14. Então havia também uma questão de, não só de experiência homossexual, mas de pedofilia? De meninos bem mais velhos com meninos mais novos? O que acontece? Havia, inclusive, relacionamentos também heterossexuais. Eu cheguei a ver o mesmo cara que ficava comigo pegando uma menina que participava da paróquia, certo? Pegando em momentos que a gente tinha um dia de passeio do seminário. Combinar com uma menina da pastoral, não sei o quê, pra se encontrar escondido do superior e beijar a garota. Tinha isso também, tá? Eu não sei se eram bissexuais ou se tava só querendo se exibir. Tem muito disso. Eu recebi a carta também de menina, pra deixar claro. Mas isso que você falou acontecia também. De pessoas muito mais velhas se relacionar com garotos. Com os adolescentes. Eu, por exemplo, no segundo ano de seminário, o meu vice-formador, o que é um vice-formador? Tem o padre, que ele é o superior, o chefe, na hierarquia. Tem um seminarista que ele é mais velho e ele tá mais longe na etapa para se tornar um sacerdote, certo? Esse seminarista, ele é um auxiliar do padre. Esse auxiliar, por exemplo, começou a ter relação sexual comigo. Eu não entendia na época como uma forma abusiva de relacionamento. Ele tinha que idade e você tinha que idade? Eu não consigo te precisar que idade. Eu tinha 15, certo? 15 ou 16 anos. Ele tinha mais de 20, bem mais de 20. Eu não entendia isso como abusivo. Porque era algo que eu queria, era algo que ele não me forçava, não me obrigava a fazer. Só que hoje, entendendo, quando a pessoa ela ocupa uma posição de poder, ainda mais na hierarquia da igreja, e ela faz algum tipo de, sei lá, usa uma palavra, um termo, um tipo de coação psicológica, não sei, ela te convence a ter relação sexual com ela, é sim um tipo de abuso. Sim. Um abuso de poder, um abuso espiritual, um abuso sexual. Não é só, nem tudo se resume também no abuso sexual, né? Sim. Às vezes o abuso sexual, ele é a última coisa da etapa. Começou com o abuso espiritual, com o abuso psicológico, aí no final a pessoa vai e pega a questão também sexual, né? É todo um caminhar até lá. E os padres, eles tinham conhecimento disso que acontecia? No começo do seminário, onde eu morava, lá em Ananindeua, a região metropolitana de Belém, aparentemente o superior não tinha conhecimento do que acontecia entre os seminaristas e esse rapaz também. Porém, depois a gente foi morar, no 4º ano, a gente foi transferido. Porque a igreja, assim, cada etapa que você fica no seminário é num lugar diferente. Então, depois que eu terminei o ensino médio, que eu tava, então, com 17 anos, quase 18, eu terminei o ensino médio, a gente é transferido e a gente deixa aquele seminário. A gente não morava mais no Pará, a gente foi morar no Lago Sul, que fica no Distrito Federal, em Brasília. Lá não eram só 12 seminaristas, era mais de 20. Era bem maior a turma, tinha seminarista de vários estados. Tinha de Minas, do Espírito Santo, do próprio Distrito Federal, de Goiás. E aí lá também tinha 8 padres. Eram muitos padres, né?
E aí tinha alguns padres, ali já começa. Alguns padres também se relacionavam nessa coisa da pegação. Ali eu já vi a primeira vez padres também diretamente envolvidos, né? Vamos partir agora para sua saída do seminário, tá? Você viveu tudo isso, você viveu toda essa experiência. E após 7 anos de seminário, você já está prestes a ser ordenado padre. Tudo leva a crer que isso vai acontecer. Os padres estão apostando em você, a igreja está apostando em você. Você está firme nesse caminhar. E de repente você resolve sair do seminário. Em que momento você começou a questionar a sua trajetória dentro do seminário e pensar em sair? Eu saí 3 vezes antes de sair a 4ª definitiva. Ah, é? Teve saídas antes? E te pediam pra voltar? Te convenciam a voltar? Eu saía, ficava 1, 2 meses na minha casa, os padres me chamavam, outro seminário, eu voltava em menos de 2, 3 meses. Eu tava muito preso àquilo. Eu já tinha tido a primeira vez a vontade de sair, justo quando eu tava com 18 anos. Tá. Quando eu completo a maioridade no seminário, eu tava morando já em Brasília. Tinha um seminário e tinha também uma casa para pessoas com deficiência mental que a gente cuidava, sabe? Era tudo junto, assim. E lá eu me apaixono por um seminarista. A gente começa a viver uma paixão louca no seminário. Ele tinha, acho que, 19 anos, eu tinha 18. Aí eram idades bem próximas mesmo. Era uma relação totalmente consentida e 2 garotos da mesma idade. E aí a gente pensava até em sair do seminário juntos. Ah, vamos sair daqui, vamos nos juntar, vamos largar isso, vamos fazer faculdade, não sei o quê. E aí eu entrei numa crise muito louca. Eu fiquei muito pilhado, porque assim, eu tinha vontade de ser padre, mas tinha a questão da sexualidade, que a igreja publicamente diz que não aceita, né? Sim. Porque lá dentro rola de tudo, mas assim, pro povo sempre tem que ter aquele discurso que, não pode, a gente não pode ter sexo, não pode namorar, não sei o quê. E aí o que acontece? Eu comecei a viver esse conflito. Tem a culpa, que você já citou antes, tem a dúvida, qual é a minha vocação, então? Porque se Deus não erra e eu tenho vocação, então não era para eu sentir desejo. Ou não era para eu sucumbir ao desejo, porque o desejo talvez sempre vai ter. Sim. E aí eu tava sempre sucumbindo, tava sempre caindo em tentação. Mas tem era uma alguma coisa errada? sucumbência atrás de sucumbência mesmo. Deus não erra, Deus é perfeito, então Exato. o erro só pode estar em mim. Se o erro está em mim, logo eu vou sair. Foi o meu pensamento. Se eu não tô dando conta de cumprir um propósito ao qual eu mesmo disse que queria, ninguém me forçou. Como Você eu te falei. começa a questionar, imagino que você começa a questionar da seguinte forma: não é que a igreja não vai ser boa pra mim, eu não vou ser bom pra igreja. Eu pensei que talvez não era um lugar que também me coubesse, ou que a questão de viver a minha sexualidade era mais importante do que viver ali naquele sacrifício, tentando me encaixar numa coisa que eu tava vendo que 70% das pessoas não estavam vivendo. Tava todo mundo com seu namorado, com a sua namoradinha também. Tinha uns que pegavam a namoradinha. Ou com os 2 também, ou... Era muito visível, Isso era motivo de piada, assim, na mesa, às vezes. Tava todo mundo comendo em Brasília, tinha os apelidos femininos. Então, por exemplo, o fulano é a Patrícia, sabe? Colocava nomes femininos no outro padre, no outro seminarista. Mas Tinha uns isso códigos. isso era feito de maneira bem-humorada ou de maneira pra constranger? Bem-humorada. Tá. Então, assim, de deboche, de piada. Tinha um menino, por exemplo, lá em Brasília, que ele era do Ceará. Então, ele tinha a questão do sotaque. E também, além do sotaque, ele falava muito fino. Ele tinha uma voz fina, bem afeminada. O que o padre faz com ele? Pra você ter ideia. Olha só como a igreja é. Colocou ele pra uma aula de etiqueta. E mandou ele fazer, acho que fonoaudiologia. Pra engrossar a voz. Pra engrossar a voz. Ou seja, ele não ia ser expulso por ser gay e ser gay afeminado. Ele tinha que ficar um pouco mais macho. Tinha que se adequar aos padrões da igreja. Isso, pro pessoal na paróquia não ficar escandalizado, entendeu? Quando ele subisse ao altar pra celebrar a missa daqui a alguns anos. Então, pra você ter ideia como que são esses mecanismos de controle, de cerceamento. E de moldar as pessoas da forma que a gente quer. A formação da igreja, né? Por isso que fica tanto tempo no seminário. Pra você ter ideia, geralmente é de 10 a 13 anos. É muito uma vida tempo. muito longa dentro de Não é igual um seminário. pastor, por Não. exemplo, que são poucos meses, já é ordenado. O padre demora muito tempo pra ser padre. E aí o que acontece? Eu comecei a entrar nessas crises. Aí eu saio a primeira vez eu tenho 18 anos, saio do seminário e aí eu sou mandado pra morar com um padre numa paróquia. No Goiás, no interior do Goiás. Eu chego na paróquia, já nos primeiros dias o padre
me meio que forçou mesmo a ter relação sexual. Então, ali uma relação totalmente abusiva. Totalmente abusiva. Não era de acordo. Tipo assim, ele não era alguém que eu me atraía sexualmente. Era alguém um pouco mais velho. Eu acho que esse padre tinha mais de 30 anos na época. E eu tinha 18 para 19, né? Era bem jovem. E aí começa o quê? Só mora eu e o padre na paróquia. Não era um seminário, era um negócio que a gente chama de casa paroquial. Tem a igreja e tem a casa do padre, né? Eu tava ali pra ajudar, pra sair daquela crise e depois decidir. O que acontece? Com 3 meses, eu acho mais ou menos que eu tava ali, eu voltei pro seminário, porque tava sendo um inferno viver com aquele padre, sabe? Então era melhor ficar lá dentro do seminário, que tinha outros garotos da minha idade, que eram meus amigos, inclusive, e que eram de idades parecidas. Só que aí o que eu faço? Eu volto pro seminário, mas não pro mesmo. Eu vou pra um seminário no interior de São Paulo, numa cidade chamada Mococa. Já ouviu falar? Conheço Mococa também. É bem longe, né, da capital. Eu vou morar em Mococa num convento. Nesse seminário, eu acho que deveria ter mais de 100 seminaristas. Era enorme. Só que no primeiro, que eu achava que a pegação era forte, nesse outro era 2 vezes mais. Era descarada a coisa, assim. Descarado. Porque os próprios padres, eles faziam... tinham seus namorados dentro do seminário, assim, de uma maneira muito escrachada. Não todos. Gente, a senhora conservadora dentro de mim tá horrorizada. Tinha padres que não namorava ninguém? Tinha. Tá? Não vou dizer que eram todos. Tinha alguns lá que não se envolviam com ninguém, que eram muito sérios, né? Que eram muito assim, levavam a sério. E esses padres mais sérios, de que forma eles enxergavam isso? Porque, do jeito que você tá falando, é algo que não dá pra se esconder, principalmente dos mais sérios. Você tá acompanhando as notícias que tá saindo sobre os padres nos últimos tempos? Teve com namorado, namorada. Teve uma orgia na casa paroquial, uma notícia né? recente. Acho que tem 2 semanas esse. Essa notícia é recente. Mas teve também, acho que foi outubro, o padre com a noiva do fiel. Também, o padre pegou a noiva. E aí o marido, o noivo dela abre a porta do banheiro, ela tá com o padre dentro do banheiro, a menina. Então, tipo, aquilo ali é o que sai pra mídia, só pra deixar claro, é só a ponta do iceberg. Porque o que é dentro... Eu não tô falando isso pra escandalizar tão somente. Você tá falando algo que você viveu. Eu tô falando pra dizer que os padres, eles também têm desejos, têm sexualidade. Eu acho uma grande besteira, por exemplo, ainda existe o celibato. O padre ser casado ou não ser, que diferença vai fazer para o trabalho que ele desempenha na igreja? É melhor do que fazer as coisas escondido. Então, eu acho que se o padre quer casar, deixa ele casar. Se o padre não quer casar, tudo bem, mas os que querem casar... que vai mudar, entendeu? No trabalho que ele desempenha na paróquia. Ele vai ser melhor ou pior que isso? Ter uma esposa... Uma outra questão que eu quero abordar, que isso é bastante falado no livro que eu recomendei no início do nosso papo, No Armário do Vaticano. Ele fala muito sobre a questão da homofobia e que, na maioria das vezes, os cardeais mais homofóbicos são gays. E eles agem de maneira muito boa. E nesse livro ele cita nominalmente cardeais grandes da Igreja Católica. Sim. E ele até fala, vai buscar foto, vai ver as fotos. Eu procurei algumas fotos de cardeais que eles falavam e que você olha pra foto daquele senhor... Não, alguns você fala, não, mas esse tinha uma postura muito séria. Mas tinha um cardeal lá que quando eu olhei a foto dele, eu falei, mas essa senhora é uma louca, não é? Porque é tudo muito envolto em luxo, panos. E chapéu desse jeito, e sandália daquele jeito. Tá tudo ligado. Mas havia homofobia também? Tudo que você falou... faz parte de uma mesma engrenagem, de um sistema. Então, por que a igreja, por exemplo, no rito católico, o padre usa muito pano, muita renda? É o marketing da imagem, que a igreja soube muito bem construir através dos séculos. Você vê um cara cheio de panos, com imagem de Nossa Senhora, de Jesus, com aquele negócio na cabeça, o que você vai pensar? Você vai pensar no céu, você vai pensar nos anjos e Nossa Senhora. Você não vai pensar em coisas mundanas. Você não vai pensar numa pessoa que tem desejos. Aquilo é para sacralizar a imagem do sacerdote. Para lembrar que é aquilo que a igreja ensina na sua doutrina. Que o sacerdote, ele age em persona Christi Captis, que é uma frase latina que significa na pessoa de Cristo cabeça. Então a igreja católica defende que o padre, ele representa Cristo na terra. Ele age na pessoa de Cristo. Logo, aqueles paramentos muito bem elaborados, bonitos, cheios de rendas, é para lembrar do céu.
É o marketing. É pra desumanizar e divinizar a figura do sacerdote. E aí, os que mais gostam de pano e renda, na minha experiência, são os que têm a vida sexual mais aflorada. Mais aflorada. Porque às vezes o pano e a renda, ele não é tão somente um pano e a renda. Ele é um artifício pra encobrir aquilo que eles não querem mostrar. Sim. Então, se eu mostro que eu pareço mais com as coisas de Deus, quem vai olhar pra mim vai pensar que eu já beijei na boca de alguém, ou que eu tenho uma namorada escondida ou um namorado. Não vão pensar. É todo um marketing que é criado. E aí o que acontece? Muitos deles são sim homofóbicos. Eu convivi com alguns assim. Não Até é porque- mentira. Até porque o discurso homofóbico entra muito nessa questão que você falou de se eu tiver um discurso duro, se eu bater firme, Ninguém não vai desconfiar de mim. E o que acontece? Nos últimos anos, isso aí não sou eu que estou inventando, qualquer pessoa pode dar um Google e confirmar e constatar o que eu estou a falar. Nos últimos anos, mais ou menos a cada 3, 5 dias, tem um escândalo sexual de padre na mídia. E nem todos caem na grande mídia, mas toda semana tem. Essa última semana, acho que passada, foram 3 escândalos lá no sul do país com padres envolvidos. Sempre isso, o padre tinha uma namorada. O padre tinha um namorado e não sei quantos outros. É sempre histórias assim muito escandalosas. E o que acontece? A homofobia nesses casos, às vezes ela é essa camada de proteção para afastar a desconfiança sobre mim. Um desses cardeais que ele cita é o Lopes Trujillo, que é um cardeal que foi cardeal lá na Colômbia. E aí ele tinha um discurso que ele dizia ser a favor da família, contra os gays casarem, não sei o quê. E aí descobrem, a mídia explorou e depois virou um grande escândalo, que ele contratava garotos de programa. Não era para um sexo convencional, era para sessões de sadomasoquismo. Nossa, Tem um outro livro que eu vou te recomendar, que é interessante, que fala sobre essa questão, chamado A Cruz Haitiana. Uma jornalista vai para o Haiti cobrir a questão da guerra. E ela descobre que naquele cenário de guerra no Haiti, havia uma rede terremoto, de abuso, não é isso? havia uma rede de abusos, em que um dos chefes da rede de abusos era nada mais nada menos que o Núncio Apostólico, que é o representante do Papa no Haiti. Poxa. Ele era um dos que coordenava, ele tinha milhares de mídias de abuso no pendrive, então ele é preso, se eu não me engano foi preso no próprio Vaticano depois de um tempo. E aí foi tudo confirmado. Um dia a mídia conseguiu filmar ele em ação. Ele estava disfarçado, sem aquelas roupas. E aí a mídia consegue filmar. Foi a prova cabal. E ele é o núncio. O núncio, cara, ele é o representante do Papa. Ele é o bispo mais importante num país. Ele é o embaixador do Papa. E ele estava envolvido nesse esquema, nesse sistema de abusos de crianças numa situação de extrema pobreza ali no Haiti, Sim. né? Muito triste. Sim. Agora, quando você decide sair, como é que é essa conversa pra você sair do seminário? É uma conversa tensa, porque assim, eles não queriam que eu saísse. Porque eu já tava no meio desse sistema. E aí, cara, quando a gente não corta o ciclo, você, quando faz parte de uma instituição como essa, muito poderosa, com muita influência política e tudo mais, ou você se adequa, certo? Ou você começa a reproduzir todo aquele jogo político, ou você também é mal visto. Porque tem também os que não querem viver tudo isso e são deixados de canto. Tem gente que é expulsa do seminário porque não quer deitar com o padre, pra ter ideia. Poxa, que tristeza isso. Aí o que acontece? Eu chego com o meu superior lá na França, ele já é falecido, chama Abbé Paul Lanier, então posso falar o nome tranquilamente, que ele já morreu tem uns 5 anos. Eu falo que eu quero ir embora, ele olha pra mim e fala, não vou deixar. Fica mais algumas semanas pensando, não toma decisão no momento de crise, deixa a cabeça esfriar pra você decidir. Semanas depois eu volto e falo, eu continuo querendo ir embora. E aí ele ficou com aquela cara assim bem séria, falou que... Ainda falou assim, você tem a cara muito angelical, eu acho que você tem vocação, você tá abandonando a vocação. E aí a culpa, ela se volta pra você. Tá. Porque quando você quer sair da igreja, igual foi o meu caso, que eu quis sair, eu pedi pra sair, e eles não querem, eles começam a falar aquilo. Você tá fugindo do chamado de Deus. A vocação, ela é considerada um chamado do próprio Deus. E aí, se você tá largando porque você quer, eles começam a jogar a culpa sobre você de novo. Mais uma vez a culpa. Você tá abandonando a vocação. Você tem jeito de padre. Você nasceu pra isso. Você tá aqui na igreja desde criança. E agora, com 21 anos, conheceu o mundo, é maior de idade, agora quer ter asinhas, sabe? Então... E sabe como que eu ganhei um pouco dessas asinhas? Como? Antes de morar pra França,
Eu estava num retiro da igreja numa cidade chamada Bragança Paulista, Sim. que é interior de São Paulo. Uhum. Nessa cidade tem um seminário chamado Agostinianos, que é de uma ordem. E aí a gente estava tendo um retiro nesse seminário. O último dia do retiro era domingo, com almoço. E um padre de Sorocaba, que é outro interior de São Paulo, um pouco distante, falou para mim, você tá no retiro? Vamos dar uma volta na capital? Quando terminar o retiro, você vai pra rodoviária, pega o ônibus até a capital, eu te encontro lá, eu vou de Sorocaba até lá, e a gente vai dar uma volta. Ele não especificou muito o que era a volta. Tá. Quando eu encontro ele na rodoviária da capital de São Paulo, ele me leva nada mais, nada menos que na parada LGBT. Era o dia da parada gay. O padre? O padre. O padre? Sim, assim que eu conheci a parada, eu nunca tinha ido. A primeira vez que você foi na parada Com gay foi um padres. padre que te levou. Então, a gente chegou na parada, tava no final, já era dispersão, não tava no desfile mais. E aí a gente foi pra um hotel que ele tinha contratado. Quando chegou na parada, você falou, é evangelismo que a gente vai fazer? Eu fiquei padre? bem, eu tava com calça social e cruz no peito, totalmente deslocado. E eu não tinha outra roupa, né? Eu não usava calça jeans, assim, era só roupa social, sapato social, camisa por dentro, cruz. E aí o que acontece? Ele me leva pra um hotel no bairro República, que é centro de São Paulo. Nesse bairro a gente tem relação sexual nesse hotel. Depois disso, ele me leva a uma discoteca gay chamada Planet. Nossa, mas o padre fez o roteiro completo Um com roteiro você, cara. LGBT. Eu nunca É? tinha visto o mundo gay, eu não conhecia. Assim, nunca tinha ido em boate. Sou um menino pobre do interior da Amazônia. Sim. Nunca tinha ido, cogitado em um lugar desses. Você é um seminarista inocente até então. Não tão inocente, mas eu não conhecia essa parte. E aí esse padre me leva nessa boate chamada Planet, na República. E eu entro naquela boate, eu olho para as pessoas ali livres, se abraçando, se beijando. Alegres. Eu disse, caramba, eu não preciso estar dentro da igreja vivendo uma mentira. Sim. Eu não preciso chegar ao ponto de ser igual esse padre que tá aqui comigo. Eu comecei a pensar nessas coisas, sabe? Pra que eu vou me trancar num lugar agora tendo consciência do que eu sou, do que eu quero e ficar me escondendo pela igreja? Não, eu vou sair. Então, aquele dia que o padre me leva na boate, ele me marcou muito de uma forma positiva. Porque eu até falo hoje agradecendo ao fulano, que eu não posso citar o nome dele aqui pra ele não me processar Porque de ele novo. continua padre. Porque ele já me processou uma vez esses Mas ele dias. continua padre. É padre Esse bem poderoso agora. Bem poderoso. Olha só. Tem muito poder. Ele... Mas tá todo ano na parada. Não sei se ele ainda vai. Não o vi mais nesses lugares, né? Mas assim, eu agradeço a ele também, se ele for assistir esse podcast, porque foi graças a ele que eu vi Sim. que eu não precisava ter a mesma vida que eles levam. Usando, às vezes, a igreja e usando as pessoas, a boa vontade das pessoas ali que vão à igreja, pra ter uma vida dupla, entendeu? Pra gastar o dinheiro que as pessoas... Porque aquele dinheiro que a gente gastou ali naquela noite, naquele hotel, é o dinheiro que ele ganhou de dízimo ou de espótula na paróquia, certo? E aí é a primeira vez que eu tenho esse contato. E eu lembro que eu gostei muito da música. Porque eu nunca tinha escutado música de discoteca, sabe? Música, assim, eletrônica, pop. Eu nunca tinha escutado. A única música que eu conhecia era música religiosa e música do Pará, do meu estado, que é carimbó, são músicas típicas. Eu nunca tinha escutado esse som techno, assim, e eu amei o estilo, amei. Aí eu Gostei imagino muito. você na boate de roupinha social Deslocado. e cruz no pescoço. Eu não fui com cruz pra boate, não. Eu lembro que eu não fui com cruz pra boate, mas quando a gente chega lá nessa balada, ficava, acho que é Rego Freitas o nome da rua. Nem existe mais essa festa. O padre, ele foi pra um lugar que na boate, algumas boates têm um lugar chamado Dark Room, certo? Sim. Ele foi. Tá. Ele foi pro Dark Room, Sim, padre. e eu fiquei sozinho, encostado na parede, porque eu tava muito deslocado. Eu tava com muita vergonha das pessoas. Eu tava muito ali um peixe fora d'água. Não, Tava... imagina a confusão na tua cabeça nesse momento. Foi uma boa confusão. Foi. Naquele momento foi um sofrimento Ah, de estar ali com vergonha, com medo. Mas hoje em dia eu vejo que foi importante pra minha decisão, pro meu crescimento, Sim. entendeu? Como pessoa. Então, hoje em dia, acontece de eu ir em lugares gays e encontrar padres da minha época. Já aconteceu 3 vezes quando os padres na capital. quando os padres te encontram num lugar desse, o que eles fazem? Já teve padre que veio cumprimentar normalmente, Ok. tratou bem, a gente se respeitou. Já teve caso de sair correndo com medo. Imagino. E já teve caso que a pessoa não sabia que eu era seminarista. Já chegou a me conhecer, ficar comigo, passar rede social e no final descobrir que era padre.
tava em discoteca, em lugares gays, né? De São Paulo. Já aconteceu, inclusive aqui no Brasil, casos assim, das pessoas flagrarem padres nesses lugares e filmar, colocar no jornal. Ô Brendo, Aconteceu. quando você sai do seminário, tá? Você começa a viver uma nova vida. Em que momento você fala, não, eu tenho uma boa história e eu quero conversar com outras pessoas que eu conheço e eu vou escrever um livro sobre esse tema? Como é que foi esse planejamento desse livro? Aí que tá. Eu nunca sonhei em escrever livro, eu nunca planejei escrever livro, eu nunca quis tornar minha história tão pública assim. Não foi um desejo pessoal, vou explicar como começou. Quando eu saí do seminário, a igreja só pagou minha passagem no interior, que eu morava da França até Paris. De Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, eu ganhei uma passagem de uma senhora da paróquia de uma paróquia lá da Bahia, que gostava de mim e me ajudava. Que ela não era freira, era uma senhora que ia na missa. E que ela gostava de ajudar meninos pobres que estudavam na igreja, né? Ela comprou a minha passagem de Paris até São Paulo, Guarulhos. Porque eu sei se hoje em dia já tem, mas antigamente não tinha passagem de Paris até Pará, na minha terra. Era só até São Paulo. Tá. Aí aqui em São Paulo a pessoa tinha que comprar outro voo pra ir pro Pará, pra ir pra Amazônia. O que acontece? O voo que ela comprou deu problema. Eu não consegui embarcar. Eu tive que ficar literalmente 2 dias dormindo no aeroporto. Sem tomar banho, com pouco dinheiro. Foi horrível. Até ela conseguir resolver foram 2 dias. Aí ela resolveu. Eu chego em Guarulhos, sem dinheiro, com 2 malinhas e sem saber o que fazer da vida. Porque eu não era mais da igreja. E quando a gente sai com uma mão na frente e outra atrás. Não tem rede de apoio nenhuma. Não, a igreja não dá nenhum dinheiro pra você se virar. E assim, eu trabalhei muito pela igreja. Eu trabalhei porque eu quis também. Claro. Os padres não colocaram uma arma na minha cabeça. Você vai ter que trabalhar pela igreja. Eu tava lá porque eu gostava mesmo. E aí, por isso que eu não cobro isso hoje da igreja, sabe? Porque era algo que eu adorava fazer, era de coração mesmo. E aprendi muitas coisas. Eu tinha também, como eu falei, era uma criança muito criativa. Tinha vários dons, assim. Gostava de cantar, gostava de decorar a igreja, gostava de ler. Aí o que acontece? Gostava de teatro. Eu chego no aeroporto, eu não tenho pra onde ir. E aí eu tinha 2 padres amigos, que eles moravam numa cidade chamada Franca, que é interior aqui do estado de São Paulo. E aí eles falaram, vem pra nossa casa. Fica um tempo aqui. Quem sabe você não volta de novo. Sabe? Sempre aquela história. Quem sabe você não desiste e volta. Aí eu vou pra casa desses padres. Uma senhora daqui de São Paulo, da paróquia, me pega no aeroporto. Me leva pra rodoviária Tietê. Eu chego em Franca. Eu fiquei morando acho que 3 meses com esses 2 padres. Um deles tem contato comigo até hoje. É muito gente boa. É hétero. É um dos poucos padres héteros que gostam de mulher, mas é amigo meu. O padre que gosta de mulher é legal. Não, padre aí, ele é hétero, é firme. É um dos poucos. Ele sabe de toda, ele dá risada sobre essa realidade. É muito gente boa esse padre. Ele me ajudou muito. E aí o que acontece? Eu falei pra eles, olha, eu estou decidido. Eles queriam me colocar já em outro seminário. Eu falei, eu estou decidido Dessa vez eu preciso ter uma vida como uma pessoa qualquer, assim, do mundo. Como eles falam, né? Uma pessoa leiga, um laico, um mundano. Eu falei, padres, eu preciso acordar cedo, trabalhar, pegar o ônibus lotado, estudar numa faculdade do mundo que não seja uma faculdade da igreja. Eu preciso falar com pessoas de fora. Eu passei a minha vida inteira só fazendo a mesma coisa. Morando com padre, com freira, passando o dia inteiro trancado, rezando, estudando, só coisa da igreja. Eu quero conhecer o mundo. E aí eu já tinha conhecido anos atrás a balada também. Quando eu falava conhecer o mundo, eu tinha aquela vontade de ir em festas, de não precisar me esconder. E eles, não, você vai largar essa vocação. Falta pouco tempo pra você virar padre. Você vai ter uma paróquia, vai ter um carro, vai ter não sei o quê. Falei, não, vai ter seus estudos. Eu quero ter um marido, padre. Você não tá entendendo. Falei, não, padre, eu quero ter uma vida, eu quero ter uma experiência. Aí foi o combinado, foi esse, assim. Eu quero pelo menos ter uma experiência como uma pessoa comum, que paga boleto. Eu não quero ficar o tempo todo preso à igreja. E aí eu conheci um rapaz. Naquela época era um negócio que chamavam Bate-Papo da UOL. Que era um chat que tinha. Você chegou a conhecer essa? Eu frequentei muito o Bate-Papo da UOL também. Tinham várias salas de bate-papo. Aí tinha sala de bate-papo de futebol, de, sei lá, de tudo. Religião, tinha tudo. Isso. Aí tinha uma sala de bate-papo que era, acho que, GLS na época. Isso era ano de 2013. E aí eu entro nessa sala de bate-papo, eu conheço um rapaz que morava aqui na capital.
E esse rapaz, ele tinha um marido. Ele era do Nordeste, o marido dele. E ele falou pra mim, vem, mora na nossa casa. Não é pra ter nada com a gente vai te ajudar. Mora na nossa casa. E aí você faz faculdade. Aqui em São Paulo tem agência de emprego. A gente te leva na agência de emprego. Cara, que legal isso. Olha que só, bacana. você consegue um emprego e a gente te ajuda até você conseguir uma casa pra você. E assim eu fiz, com a cara e com a coragem. Cara, sem conhecer. Ah. Peguei minhas 2 malinhas, peguei o ônibus de novo na rodoviária de Franca. O padre me deu dinheiro pra ver. Cheguei aqui, fui morar com eles lá na zona leste de São Paulo, lá no extremo leste. E aí eu cheguei aqui numa quarta, eu acho, se eu não me engano, na quinta. Um dia depois, eles me levam na agência de emprego, eu já estava empregado. Um dia depois eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego, eu lembro como se fosse hoje. Carteira registrada foi de telemarketing. Eu trabalhava pro Banco Itaú, atendendo ligação. Um mês depois eu já fui promovida, aí eu passei a atender só gerente, trabalhava de segunda a sexta. Aí depois eu fui trabalhar numa seguradora, eu fui assim. Aí logo em seguida eu passei no vestibular, fui fazer USP. Passei na USP 2 vezes, depois um Nesp. Fui estudando, aí fiz 4 faculdades, se eu não me engano, 4 graduações. 2 pós e tô no mestrado agora. Foi assim. E mas o foi livro? muita luta. O livro. Quando eu tô em uma dessas faculdades, que foi a primeira que eu fiz, foi licenciatura em História, tinha um professor que era pastor evangélico. Ele era da Igreja Batista. E toda vez que ele tava falando sobre igreja, eu sempre respondia. Você sempre tinha algo pra falar sobre a Igreja Católica. E aquilo começou a gerar curiosidade nos professores. Nossa, como você sabe falar tudo sobre a igreja? E eu queria meio que esconder esse meu passado recente. Eu não gostava muito de falar, né? Eu não queria que as pessoas soubessem tudo isso, porque sempre que eu falava pra alguém, eu estudava no internato desde a infância, as pessoas, nossa, não acredito, você estudava pra ser padre até esses dias. Aí tinha que explicar tudo, aí eu ficava sempre, aquilo mexendo nos meus traumas, sabe? Era muito dolorido pra mim dizer que eu larguei aquele sonho de infância, não sei o quê. E aí o que acontece? Por conta dessa dualidade, ou você escolhe que vai ser você mesmo, ou você fica aqui dentro vendo uma mentira. Aquilo me doía ter largado um sonho. Era complicado ainda no começo, né? Aí eu procurava evitar falar. Só que aí esse professor que era pastor, professor Leandro, um ótimo professor, agora inclusive ele é professor numa federal, ele falou assim, nossa, sua história é muito interessante, depois da aula eu quero conversar com você. Aí a gente saiu da faculdade, ele me chamou pra tomar um café. Aí falou, então, eu sou pastor da Igreja Batista, eu fiz seminário também, mas é um seminário diferente, né? Protestante e tudo mais. Ele falou, a sua história é muito interessante, você ficou muito tempo no seminário, você entende muito das coisas do catolicismo. Por que você não faz uma iniciação científica dentro da igreja, sobre a igreja, algum tema sobre a Igreja Católica, e depois você tenta entrar na USP? Tenta fazer uma pós-graduação ou fazer uma graduação na USP. Aí eu falo, professor, eu não quero falar muito nesse assunto agora. Só que ele plantou a sementinha. Depois que eu saí dessa faculdade, na verdade, 1 ano antes de sair, eu passo na USP. Eu passei a fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo e trabalhar ainda. Eu trabalhava lá em São Bernardo do Campo, fazia a USP no Butantã e a outra faculdade era no Belenzinho. Eu ficava pra lá e pra cá o dia todo e morava, acho que nessa época, em Diadema. Nossa. Eu já morava só. Depois de 10 meses morando com os rapazes lá, eu consegui alugar uma casa pra mim, sozinho. E aí eu morava só, pagava meu aluguel. Tava tendo aquela vida que eu falei que eu queria, de uma pessoa responsável. Eu tinha 21 anos só, mas eu queria ter essa vida de um adulto já. Independente e tal, sem depender da igreja pra me esconder. Aí esse professor deixou aquela sementinha ali, de um dia falar sobre isso. Só que os anos foram passando, eu falei, não, eu não vou tocar nesse assunto, não quero escrever sobre o que eu vivi, não quero fazer iniciação científica sobre isso, nada. Vai ficar pra lá. Aí eu vou pra USP, de novo. Os professores, quando falavam dessas questões de igreja, eu sempre sabia responder. Você sempre sabia comentar. muito. Aí, de novo, vem aquele incentivo. Aí você tem que ser pesquisador, você tem que escrever algo sobre isso, tem que fazer uma pós, alguma coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer as pós. Aí eu fiz primeiro a pós em religião. Fiz uma faculdade até que é da igreja mesmo, lá na Vila Mariana, fiz 1 ano e meio. Depois eu fiz uma pós em sexualidade, lá em Curitiba. Eu viajava daqui pra lá todo fim de semana de ônibus. Caramba. Pra fazer a minha pós presencial. Aí eu paguei mesmo com meu dinheiro essas 2 pós. E depois eu fui fazer jornalismo, porque era um sonho também de infância. Eu tinha vontade de ser comunicador, de apresentar jornal. Quando eu era criança, antes de eu começar a ir com as vizinhas, eu falava pra minha mãe que eu queria ser biólogo, jornalista e dono de uma escola. Eu queria ser tudo isso. Eu gostava de mexer com inseto, animal.
Eu gostava de empalhar os bichos. Eu adorava, criava peixe, gato, cachorro. Eu adorava essas coisas. E aí, o que acontece? Na faculdade de jornalismo, surge a época do TCC. E o TCC, o professor colocou assim: olha, o TCC de vocês vai ser um produto jornalístico. Vai ter que ser ou um documentário, ou um podcast, um livro reportagem, ou um programa de TV, alguma coisa. Escolham. Aí eu, meu Deus, nunca fiz nada disso, mas eu acho que o que eu tenho mais habilidade é escrever. Aí eu falei, professor, olha, tinha que dar 3 temas, né? Quem quisesse fazer o livro. Eu fui da igreja há muito tempo, aí ele já tomou aquele choque, né? Porque as pessoas ficam chocadas quando se fala que ficou tanto tempo assim. E ainda mais que entrou na infância, é da Amazônia e tudo mais. Aí ele, olha, eu dei os 3 temas pra ele, na hora ele falou. Um dos temas já era a vida secreta dos padres gays? Não era não? meio com esse nome, era tipo assim, homossexualidade na igreja, era uma coisa mais genérica. Aí ele falou, esse tema é mais interessante. Poxa. Isso aí é mexer num vespeiro, mas ele falou pra mim, eu tenho certeza que isso aí vai te fazer um grande bem pra tua carreira também, tudo Então mais. esse livro nasce de um TCC de jornalismo? Sim, na faculdade, por conta dos meus professores que falaram bacana. que era pra eu falar sobre isso. Quando você sai, apresenta o TCC? Não foi um sonho, não. Porque hoje em dia as pessoas me atacam, usam hate e falam, isso aí é um espião. Olha o absurdo que as pessoas falam, que eu fui infiltrado pelo George Soros, sei lá quem. Porque eu era um espião pra poder ver tudo que acontece, escrever e vender e ficar milionário. É verdade, eu fui cooptado com 12 anos, fizeram a proposta pra mim, eu aceitei. Eu falei, o quê? Passar a vida dentro de um seminário pra depois escrever um livro? Topo, onde eu assino? Pô, as pessoas não têm noção. Tudo. Você falou do hater, isso é importante a gente falar. Porque o teu professor fala, esse livro vai mexer num vespeiro, vai causar barulho. Tem causado barulho. Barulho e vespeiro, se atrai os marimbondos, que são os haters. Não é? Tá sendo pesado? Como é que tá sendo? Tá sendo bem pesado. Tem que que tentar ter muito equilíbrio. O livro tem quanto tempo? Tem 1 ano agora. 1 ano, é novo. É novo. E aí, junto com o livro, veio... Primeiro, o livro, o que me chama a atenção é que ele já é de uma grande editora, da Matrix. Sim, eles me convidam pra participar. A Matrix é uma das maiores e mais interessantes editoras que tem. Eu tenho muito livro da Matrix, sou maluco pela linha editorial da Matrix. Eles te convidam pra lançar o livro pela Matrix. Então, o professor fala do TCC, aí eu falei, então vou escrever. Só que na época que eu aceitei a proposta, o professor me incentivar a fazer isso, agradeço esse professor maravilhoso, que até editou do Portal Terra também, esse professor. Eu falei, eu só tenho uma pessoa para dar entrevista. Porque um livro-reportagem, você tem que ter muitas fontes. Você tem que consultar opiniões diferentes sobre o tema, certo? Várias visões. Tanto que você vai ver que no livro tem um padre tradicionalista de direita, tudo que ele topou falar. Ele é gay também, e ele falou, não, eu quero dar entrevista. Padre tradicionalista e de direita. Sim, achei o máximo. Que combo maravilhoso. Ele quis dar entrevista, ele foi super educado. Foi uma das melhores entrevistas, porque é alguém que pensa de uma forma totalmente diferente. Eu queria muito falar com ele. E aí eu viajei, ele não mora que eu viajei pra longe pra falar com ele, que eu queria falar com ele pessoalmente, olhando no olho. E ele aceitou dar entrevista e foi muito educado. Então tem até uma pessoa com uma visão muito diferente. Suas fotos no livro são todas... Todas têm nome, sobrenome, ou tem gente que topou falar mas não fala quem Tem uma que tem nome e sobrenome, que dá a cara a tapa. Porque ele largou a igreja, ele é padre e ele largou. Mas os outros, eu fui o primeiro a dizer pra eles, olha, eu não vou usar em hipótese nenhuma o nome de vocês. Até porque vocês continuam a sua trajetória. Sim, vocês estão na paróquia. Eu não quero prejudicar vocês. Sim. Eu quero que vocês sejam minhas fontes. Tipo, me ajudem a falar sobre esse tema tão necessário. Mas eu imagino que isso também dá margem pra hater falar que são personagens inventados. Aí eu seria tão criativo assim. Então, não. Mas não isso tem também, esse tipo de comentário? Já vi alguns poucos, já vi. É que muita gente sabe que isso acontece, mas eles têm medo de lidar com esse tema muito delicado. Sim. Porque isso acaba, em algum momento, falando sobre eles mesmos. Mexe com a fé das pessoas que não deveria mexer. Porque a pessoa ser gay ou não vai tornar ela boa ou ruim. O padre não é ruim porque ele é gay. Entendeu? Uma pessoa não é boa ou ruim porque ela é gay, porque é hétero, porque ela beija homem, porque ela beija mulher. Isso não define o caráter da pessoa. Vai ter gente boa e ruim, como gay e hétero. Não é isso que vai definir o caráter. Então, o problema não é um padre ser gay. Sim. Entendeu? O problema não é um padre gostar de mulher, ou gostar de homem, ou gostar... Não tô nem aí pra isso, não é esse o problema. O problema é a instituição,
usar esse discurso hipócrita de que gay vai pro inferno, não sei o quê, quando a mesma pessoa que tá ali no púlpito falando isso é uma pessoa que vai na boate gay. É. Então, isso que não dá. A hipocrisia, a vida dupla, o fingimento. Não é a pessoa beijar na boca e ter uma relação consensual e saudável com um adulto. Tá? Fazendo bem o recorte. Ô, Brendo, os seus haters, eles ficam só mais na questão da ofensa e do insulto? Ou tem gente que te ameaça? Como é que você tá lidando com isso? Tudo. Desde a ameaça a dizer que eu estou sendo financiado por um partido político, que eu não sei qual é. Então, eu escuto e tenho que lidar com tudo. BO e processo criminal já. Inclusive, e até a audiência esses dias, um deles fugiu. Eu tenho 3 casos de ameaça de morte. 3 processos. Meu Deus. Sim, com a audiência. E não é ameaça leve. Pra você ter ideia, um deles ameaçou de tortura, sequestro. Jura? Tinha o endereço da minha casa, já. Como é que ele não sei conseguiu? Eu acho que as pessoas pagam, né? Banco de dados conseguem endereço. Coisas assim bem pesadas, né? E, além disso, tem as outras calúnias, difamações. De dizer que, por exemplo, isso é por causa de dinheiro. Cara, sendo bem honesto com você, quem tá ganhando dinheiro com isso, na verdade, é o dono da editora. Porque a pessoa que escreve o livro, ela ganha somente 8%, 10% em cada livro vendido. Então, por exemplo, esse livro, ele custa R$65. Eu ganho a cada livro vendido R$4. Não é pelo dinheiro, entendeu? Até porque eu trabalho, tenho meu emprego. Eu não vivo disso exatamente. Tô até escrevendo um outro livro agora e tal, com um outro tema, não é mais sobre esse tema. Reportagem também ou não? Não, é mais autobiográfico, mas toca mais em outras questões. Mas não é exatamente por dinheiro. E te respondendo novamente, não foi uma coisa que eu sonhei, que eu planejei. Sim. Foi um incentivo dos professores. Mais uma vez, os professores aí fazendo tudo na minha vida. Me ajudando de alguma forma a ressignificar tudo isso. E aí eu topei o TCC, o que eu fiz? Postei uma foto no meu Instagram. Eu fiz uma primeira arte, que não era essa, dizendo, gente, eu vou escrever um TCC, que é um livro. Mas eu só tenho, sei lá, na época, 2 pessoas que querem dar entrevista, 2 padres. E aí, o que aconteceu? Depois que eu publiquei no Instagram, um padre, que era amigo meu, olhou e falou, olha, eu tenho um amigo padre de tal estado, lá não sei de onde do Brasil, que ele topa falar com você. Que bom, que legal. Desde que seja anônimo. Eu falei, eu topo também, mas eu tenho que ir lá na paróquia ver, confirmar, ele é padre mesmo, tudo isso, fazer tudo certinho. É padre católico, apostólico, romano, que aí o recorte só de igreja católica. Sabe? E usar o anonimato, o pseudônimo ali, um nome que não é o dele. Aí o que acontece? No final eu já tinha mais de 20 pessoas. E aí o editor falou pra mim, olha, esse número aqui, 16, 17, já tá bom. Já tá excelente. Porque se você colocar muita coisa, vai ficar um livro... Já é um livro de, acho que de 217 páginas. Ele falou, vai ficar um livro muito grande. E pra nossa proposta comercial, um livro de mais de 200 páginas já está bom. Senão acaba ficando muito mais complicado pra vender e tudo mais. Que bom, eu espero que você consiga lidar bem aí com a tua cabeça em relação aos retos, porque eu sei que isso mexe com a nossa cabeça. Antes de encerrar o nosso papo, eu quero saber a opinião de você, a sua opinião sobre alguns religiosos famosos. Um deles, inclusive, ele é uma figura, embora seja uma figura religiosa, mas ele tem uma questão de sexualidade na imagem dele, que é o Padre Fábio de Mello, não é? E o Padre Fábio de Mello também é um cara que muita gente questiona a sexualidade dele. Não tô falando aqui aleatoriedade nenhuma. Se você der um giro pela internet, você vai ver que tem muita gente que questiona. O Padre Fábio de Mello é gay, o Padre Mello... 2 coisas que falam dele. Primeiro, que ele é gay, e segundo, que ele come todo mundo. Não é? Qual a sua opinião sobre ele, por exemplo? Então, eu não convivi com o Padre Fábio de Mello. Eu até o conheci pessoalmente quando estava no seminário, porque eu fui a um show que ele fez e eu fiquei lá como espectador tão somente. Então, não tive convivência com ele. E também, até agora, nunca soube de nenhuma história direta dele envolvida com alguém. Mas, dado as proporções e as estatísticas dentro do clero, onde a esmagadora maioria dos padres são gays, muito provável que ele seja um gay que ainda está ressignificando ou trabalhando as suas questões. O que não desabona de nenhuma forma o fato de ser gay. Até porque ele não me parece ser um padre que sobe no ambão, né, no púlpito para pregar contra gays, para atacar gays. Então ele não é um alvo meu, por exemplo, da minha crítica. Você não vai ver por esse motivo eu criticando,
porque eu não vi até hoje o padre Fábio de Mello usando as estruturas da igreja para propagar o ódio. Entendeu? Para propagar um discurso hipócrita. Até porque ele sabe que o telhado da igreja é de vidro. Ele sabe a realidade do clero católico. Então, ele, pelo que eu acompanho ele um pouco, ele busca ser uma pessoa muito coerente, muito íntegra, autêntica. Sensato, nas palavras dele. Não digo que eu concordo 100%, mas não me parece ser uma pessoa que tá usando a igreja para atacar os outros, para agredir minorias. Então, se ele for um gay, eu digo, ó, Padre Fábio de Mello, seja bem-vindo ao Vale. No momento certo, quando o senhor vê que tá ok, que tá bem pra ressignificar, saia, venha também pra fora, se assuma que é muito bom viver sem as amarras do fingimento, da hipocrisia, sem precisar estar ouvindo das pessoas o tempo todo te apontando o dedo e dizendo, deve ser gay, deve ser isso, deve ser aquilo. Quando você se assume e diz, sim, sou, e qual o problema, tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, ou não deveria ter. Os bastidores da igreja, assim, que você conviveu, se fala muito dessa questão do Fábio Padre também? Questionam também isso? Se fala por dois motivos, né? O primeiro motivo que se fala muito sim disso no seminário é porque ele é um padre da mídia. Sim. Então, no meio clerical, no meio dos padres também rola muita inveja. Então, pelo padre estar sempre ali no holofote, outros padres que não têm nenhum destaque e tal, tem sempre essa inveja, tem esses comentários maldosos que às vezes você vê que é por inveja. E também tem uma questão que o Fábio de Mello ele sempre foi uma pessoa muito bonita, considerada bonita, assim, padrão. Quando ele era jovem também era muito bonito. E aí tinha as brincadeirinhas no seminário, dizendo, ai, que padre gostoso. Eu quero morar com ele na paróquia, não sei o quê. Brincando, assim, nesse sentido. Agora tem um outro religioso muito conhecido também, que esse tá bem na mídia agora, fala-se muito dele. E eu sei que você também não concorda muito com as opiniões dele, porque eu já vi você falando sobre isso, que é o Frei Gilson. E o Frei Gilson, se o padre Fábio de Mello ele não tem muitas opiniões políticas e de julgar, ou de condenar, ou de apontar o dedo, a gente já não pode dizer o mesmo do Frei Gilson. Não é? Ele já é um cara que fala, ele já é um cara que aponta o dedo, e por estar ganhando cada vez mais holofote, a voz dele tem tido cada vez mais ressonância. Então, o Frei Gilson é um cara minimamente estudado e com uma possível inteligência mediana. Então, ele sabe o que falar, para qual público falar e o que ele vai conseguir com tal coisa. Ele sabe que para alavancar público, um público que ele quer alavancar, ele vai precisar tocar e frisar e ficar repetindo pautas ligadas à questão da moral. Sim. E por que não da moral sexual? Então você vai ver vários roteiros homiléticos, vários sermões do Frei Gilson falando da homossexualidade. Vários, eu já achei uns 5 no YouTube. Fora os que não são gravados e outras palestras. E sempre de maneira obedecendo, mas gerando conteúdo para o público que gosta desse tipo de conteúdo. Sempre opiniões condenatórias, impondo a verdade, a moral, tudo isso, não é? Por exemplo, ele estudou filosofia para ser padre. Ele sabe que não se usa o termo homossexualismo, por exemplo. É homossexualidade. Só que ele faz questão de usar o termo mesmo tendo conhecimento, porque ele sabe que isso vai inflamar o lado contrário a ele. E o hater também dá engajamento. Então ele sabe que as pessoas não gostarem, elas vão estar falando sobre ele. Quem gosta vai estar sendo alimentado sempre com aquele discurso. E o que ele está conseguindo agora com isso? Ele arrecadou milhões, ele vai construir uma mega igreja na Zona Sul de São Paulo. No final, parece que o propósito também é esse. É um propósito de ter mais influência, ter um lugar maior, ter dinheiro, tá tudo muito ligado. E ele, me parece, tem ali um certo propósito político também, uma questão política. Tudo é política. Tudo. A igreja sempre teve, né, aliada à política ao longo de sua história. Então, com certeza, ele não dá, como é que se fala? Não dá não dá ponto sem nó. Entendeu? Ele sabe muito bem o que falar, para quem falar e o que isso vai gerar. Ele não é nenhum inocente. Então ele foca muito nisso. Porque assim, uma vez ou outra ele falar, por exemplo, sobre a questão da homossexualidade nos sermões é uma coisa. Agora ele acha um pretexto para gerar o contexto para que sempre ele fale de questões morais. Não é no mínimo curioso?
Talvez por uma visão de alguma corrente da psicologia, quando a pessoa foca muito nessa questão da moral sexual, de uma maneira condenatória, de uma maneira extremista, de uma maneira a usar esse tipo de discurso, é porque ela tem que olhar para si e tratar suas próprias questões. Você não vai achar um sermão e uma homilia do Frei Gilson falando das inúmeras situações de abuso sexual dentro da igreja. Uhum. Você não vai achar o Frei Gilson comentando, por exemplo, as várias séries que agora tem no serviço de plataforma de streaming, falando, uma delas falando, por exemplo, do padre Maciel Maciel, que é um padre que abusou de mais de 70 seminaristas dentro de sua congregação. E que a igreja tenta esconder. E que o Papa João Paulo II sabia de tudo. Você não vê o Frei Gilson questionando isso. Você não vê o Frei Gilson falando sobre sua própria casa. Ele tenta falar do mundo, das pessoas. O mundo é assim, as pessoas são assim, fazem isso, vão pro inferno. Ele tem essas falas de, o fulano vai pro inferno. Se o inferno existir, ele tem tanta certeza assim que ele não vai ser um que vai estar lá. Provavelmente seja um que esteja lá recebendo as pessoas também, porque... Enfim, eles têm telhados de vidro. Exatamente, Se o inferno existir, uma galera vai se encontrar lá. Não é uma galera, e não são dos acusados, mas sim dos acusadores, eu acredito. Não é? Brendo, o seu livro, eu vou começar a ler ele saindo daqui. Porque eu já estava muito curioso para conhecer o seu livro. Eu gostei muito de bater esse papo contigo. A gente já vai deixar o retorno marcado. Aqui é que nem médico. Algumas pessoas já vão marcar você e a Bruna. Acredito que vai ser um papo incrível. Até porque eu fiz uma pauta. Olha quanta pergunta tem aqui. Quantas vezes você me viu pegar na pauta? Eu não peguei na pauta. Porque a gente foi conversando. Nem deu tempo, né? Não peguei na pauta de tão interessante o que foi o nosso papo. Você é um cara incrível, cara. Você tem uma história incrível, uma trajetória incrível. Desejo para você sorte, sucesso, paz. Que eu sei que é o que a gente mais precisa. Né? E quem quiser te acompanhar, te seguir, se atualizando sobre você, como é que a gente encontra? Primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer a simpatia de todo mundo que tá aqui, agradecer também as pessoas que vão acompanhar aí durante o tempo essa gravação. Lembrando que isso aqui foi só um recorte, gente. Isso aqui não é o todo. Isso aqui não é a regra. Eu não estou dizendo que todos os padres de todas as igrejas de todo mundo vivem do mesmo jeito. Eu estou falando da minha experiência. E falar da minha experiência, falar do que eu vivi, não deslegitima alguém que viveu algo diferente de mim. Agora, eu não posso negar a minha história só para te agradar. Ou porque você não viu e não viveu isso, não significa que eu não vivi e não vi. Eu não tenho nenhum motivo de estar dando a cara a tapa, me expondo dessa forma, para criar fantasias, tudo do zero. Eu estou falando da minha história, eu sei que ela é excêntrica, eu sei que ela é curiosa e eu sei que ela pode ser até motivo de escândalo para você. Agora, você não ter vivido isso, você não ter visto, não significa que alguém não viveu, que uma criança e um adolescente pobre não viveu. E essa não é só a minha história. Para quem quiser, dá um Google, fazer uma pesquisa séria. Na bibliografia do meu livro tem mais, eu acho, de 100 livros indicados. Aqui no Brasil, o meu foi o primeiro a falar desse tema. Mas ao redor do mundo, várias pessoas escreveram sobre isso. Nos Estados Unidos tem mais de 20 livros sobre os padres gays. Na Austrália tem, na Itália, na Alemanha, vários países tem o Martel, Frederic Martel, no Armário do Vaticano, que é francês. Então aqui no Brasil eu fui o primeiro. Ainda bem, mas só foi para abrir a porta. Significa que eu estou com toda a verdade? Significa que eu sei responder sobre tudo? Não. Significa que nesse momento foi o que eu consegui fazer da melhor forma. Mas um tema tão complexo e delicado como esse, a gente não tem respostas prontas para tudo. A gente está pesquisando, estudando. Isso é o papel da ciência, né? Da pesquisa. É algo sempre vivo, sempre em movimento. Não tem uma resposta fechada para tudo. Então, agradeço a oportunidade por tratar desse tema tão delicado, que muito mais do que estar aqui por audiência ou algo do tipo, eu estou pela questão desse debate ser necessário. É só uma porta de entrada para debater a sexualidade dos homens da igreja. A igreja sempre debateu a sexualidade de todo mundo. O Frei Gilson, por exemplo, aponta o dedo para dizer que os gays vão pro inferno. Mas agora eu quero fazer o contrário. Eu quero debater a sexualidade dos homens da igreja. Eu falava isso no começo, agora eu já estou debatendo. E que isso seja só uma abertura pra gente debater de outras coisas. Pra tornar o mundo pior? Pra as pessoas se odiarem? Não. Pra gente falar das coisas com naturalidade.
pro sexo deixar de ser um tabu, de ser um medo, sabe? As pessoas hoje em dia às vezes se contaminam com uma IST por falta de informação. A igreja já chegou ao absurdo de proibir as pessoas em países africanos de usarem camisinha. Não tinha prevenção. Então, às vezes, é uma questão de saúde mental, de saúde física, de saúde pública. Então, aqui é só a ponta do iceberg, é só a abertura para um debate que ele é muito maior que eu. Eu não sou nada, eu só tô oferecendo a minha cabeça numa bandeja, mas que isso possa se expandir. Então, agradeço a oportunidade aqui de estar falando desse tema pioneiro no Brasil, mas que sirva para outras pessoas falarem e debater. Excelente, você viu o contato do Brendo aí na tela, siga ele. A página do livro saiu, tá? Só um Tinha adendo. a página do livro. Tinha a página do livro que estava crescendo, já estava com 52 mil pessoas. Derrubaram. Mas a justiça, Meu Deus. a justiça pediu pra Meta tirar minhas redes sociais do ar, porque segundo consta, o que eu falava ali sobre denunciando casos de abuso sexual, não sei o quê, é um conteúdo muito pesado no Brasil. Então eu tô tentando recorrer, tive que pagar um advogado, mas algumas das minhas redes foram tiradas do ar porque eu represento um perigo para a sociedade. Sim. Hoje em dia eu só tenho o meu Insta mesmo, que é M. Silva Brendo, e o livro, gente, leiam. Vocês vão ver que não é nada, talvez, do que vocês pensam quando vem a capa. É um assunto muito sério, debatido de uma forma séria, com entrevistados reais. Está na Amazon. Não é para eu ficar rico, como a gente já falou aqui. É só para discutir e saber dessa discussão. E se você quer saber se o livro está fazendo barulho ou não, ele lançou o livro há 1 ano e está na 4ª edição já, tá? Isso responde se o livro tá fazendo barulho ou não, tá bom? A Vida Secreta dos Padres Gays, de Brendo Silva. Adquira já o seu, compre o seu. Se inscreva aí no nosso canal, não vai embora sem se inscrever, sem deixar um comentário, sem curtir esse vídeo, compartilhar com seus amiguinhos. Não nos perca de vista. Você sabe que aqui no Ponto de Ironia, toda semana, um personagem incrível com uma história. E a de hoje, então, incrível, não é? Te surpreendeu e a mim também. Hoje foi com o Brendo Silva. Valeu, Brendo. Obrigado. Gratidão, muito obrigado.